Você é a favor da anistia? Sou a favor da anistia. Nesse caso todo que tá acontecendo? O que o bolsonarismo defende, anistia ampla, geral e Plena, restrita pra todo mundo. Isso aí não dá pra existir. Não tem como. O que eu sou a favor é da anistia pra quem é inocente e pra dosimetria das penas de quem é culpado. Porque muita gente ali cometeu aqueles crimes. Né? Teve cometimento. Você vê as imagens do Rio de Janeiro, você vê, cara, isso é um crime. Cara, Se é que é aquilo, mas disse que aquilo não é o que está sendo julgado, né? Calma, Há controvérsia, Vamos né? por partes, por partes, né? A questão é, a mulher lá, não sei se foi mulher ou homem, que quebrou o relógio de Dom Pedro I, ela tem que ter uma punição. Sim. A pessoa que pegou uma porta do Supremo Tribunal Federal e levou pra rua, as pessoas têm que ter uma punição. Sim. Pessoas que agrediram policiais, que invadiram o poder, Sim, que concordo. ficaram lá pisoteando a Câmara dos Deputados, essas pessoas merecem ser punidas. A punição pra isso é maior do que uma pessoa que estuprou? Claro que não. Não, exatamente. Então, o que eu defendo, a dosimetria das penas. A pena no Código Penal é depredação do patrimônio público. Qual que é a pena? Não sei qual é a pena, mas é Sim, 2 anos. aham. A pessoa fez uma depredação do patrimônio público 2 anos. Perfeito. Então, o que eu defendo é dosimetria das penas. Aí tem pessoas que são inocentes. Tem gente que foi presa dias depois. Tem gente que foi deixar alguém de Uber lá e foi presa. Essas pessoas defendem a anistia. Ela não cometeu nenhum crime. Então, Tava no lugar errado isso na hora aconteceu. errada. E pegou uma pena de tantos anos ali. Aham. Então, eu defendo a dosimetria das penas. E pra quem não cometeu o crime, eu defendo a anistia pra essa pessoa. Agora, o que as pessoas querem fazer, muita gente cometeu vários crimes ao longo desses Libera todo anos. mundo junto. Pra me colocar ele no negócio ali. Certo. Então, o cara que articulou a minuta do golpe, ele tem que ser inocentado, porque um cara entregou o Uber. Não, cara. Vamos ver caso a caso? A gente pode ver caso a caso? Assim que a justiça funciona. Se tiver um quebra-quebra, você tem que pegar as imagens. Ó, esse cara quebrou tal coisa. Esse cara agrediu um policial. Esse cara matou alguém. Óbvio que não teve isso. Claro, graças a mas Deus. exatamente. Esse Se ele cara não tivesse cometeu matado, nada. exato. Então, qual que é a pena de matar alguém, não cometer crime nenhum, ou depredar um patrimônio? Sabe, as penas são diferentes. Claro, As penas concordo. são diferentes. Uhum. É o que eu defendo. Quem defende a anistia ampla, geral e restrita quer pegar os erros do Supremo Tribunal Federal em várias ações. E Pra eles anular. existem a rua e falar, gente, o STF não é ruim? Então me salva aí. Não, cara, calma aí. O STF é ruim, mas você cometeu um crime. E você merece ser punido por esse crime. Se a gente quiser investigar os ministros do Tribunal Federal, a Constituição dá o direito ao Senado Federal. Que faça, que investigue, que faça o impeachment de um ministro do Supremo, se for o caso. É só fazer. Só fazer. Agora, por conta de erro de vários ministros, e não preciso dizer, ou se quiserem eu falo, dos erros dos vários Fica à ministros do vontade. Supremo Tribunal Federal, isso não impede a ter o cometimento do crime, sabe? E teve vários cometimentos. Mas é que, por exemplo, o Alexandre de Moraes não deveria nem estar julgando, tecnicamente, né? Cara, é complicada essa questão, né? Porque daí ele engloba tudo, porque o 8 de janeiro ele foi colocado na trama golpista, né? Que é aquele processo que ele disse que começa já depois da eleição de 2022, que vai se fortalecer entre o primeiro e o segundo turno, que tinha um plano de matar o Lula, o Geraldo e o Alexandre. Ou era o Lula, Alexandre? Envenenava um, outro não sei o que Matava lá. um, Kid Preto, etc. E beleza, tem uma investigação com algumas provas aqui, outras provas acolá, algum exagero daqui, Uhum. outra gente assumindo culpa de lá. Então tem uma investigação. Investigação que pode culminar, já culminou com algumas condenações, né? Tem alguns ritos ainda, mas que já culminou em algumas condenações. O problema, ao meu ver, né, já analista, foi ter amarrado o 8 de janeiro a essa trama. Né? Sim, Porque- como o grande ponto do Isso, golpe. tá vendo? Ó como teve. Aí eu e acho que ridículo, porque juntou aquilo- uma coisa bizarra. E aí vai pegar a Débora do Batom e juntar com uma pessoa que está sendo investigado por tentar matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? A investigação é isso. Então, são coisas diferentes. E aí coloca uma pena como se a Débora do Batom fosse a culminação desse plano. Aí eu acho que a trama golpista começa a ficar bem bizarra. Né? Me parece claro que o 8 de janeiro foi um caso de algumas pessoas que se juntaram e quebraram umas coisas. Isso acontece no MST, acontece na LESP, e as pessoas têm que ser punidas por isso. Agora, colocar a Débora do Batom condenada por atentado violento ao Estado de Direito... Violento. Aí fala, não, pera, calma aí. Abolição violenta. Abolição violenta do Estado de Direito. Fala, cara, tipo, ela não fez isso. Ela depredou. Vai nos Estados Unidos e picha alguma coisa lá que você vai ver que o buraco pega lá, picha qualquer coisinha nos Estados Unidos. Não, cara, você não pode fazer isso. Né? Mas tem pena pra isso. A pena pra isso não é abolição violenta do Estado de Direito. Né? E aí as pessoas estão sendo investigadas por abolição violenta do Estado de Direito, querem amarrar como se elas também pegassem um batonzinho e escrevessem uma frase. Não, cara. Você estava lá com um plano Dois pesos, bem, duas medidas. você estava lá com um plano bem esquisito. Aí pode ter as teses, né? Que a tese do Bolsonaro nem falta de planejamento e nada, não deu um golpe, né? Esse tipo de coisa. Agora, a investigação está sendo investigada por tentativa.
Né? Tá claro Condenado por tentativa. Por tentativa. Não é condenado porque fez o golpe. Não. Então fica com todas essas diferenciações que eu vejo às vezes que a população ou finge não ver porque não quer que o Bolsonaro seja preso. E isso eu via no petismo também. Tipo, cara, tô desfregando uma coisa aqui, ó. Sim, e não queria E que a o Lula pessoa ficasse não preso. quer ver, né? É verdade. Uma das coisas... a gente pode entrar em outros assuntos também, se você quiser. Um dos fatos que eu mais não gosto, né? É triste, né? Mas que eu gosto de apontar para os bolsonaristas quando a gente debate isso é que o ministro da Justiça do Bolsonaro era o Anderson Torres. O Anderson Torres, né, foi um dos primeiros presos, porque na casa dele, depois do 8 de janeiro, encontraram a famosa minuta de golpe, né, que tinha todo o plano do Bolsonaro, suposto plano do Bolsonaro, escrito supostamente pelo Felipe G. Martins, posso estar sendo impreciso, mas acredito que é isso, redigido pelo Felipe G. Martins e editado pelo Bolsonaro, dentro da casa do Anderson Torres. Ou seja, o ministro da Justiça, do presidente da República, tá com uma ata, né, explicando como ele vai dar um golpe de Estado. Né? Não é que estava na casa da Débora Baton, estava na casa do ministro da Justiça, do Bolsonaro. Né? Foi pego lá e entregue. E aí ele disse que o documento não era dele, falou, não é seu, mas tá na sua casa. Não é seu, mas foi redigido pelo presidente da República e você é o ministro da Justiça. Ou seja, cara, você vai ser preso até a gente investigar do que se trata, né? E aí o Anderson Torres, não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Lula, não foi o MBL, o Anderson Torres disse, olha, essa minuta era uma minuta que a gente dava pouca importância. A que o Bolsonaro nos apresentava era uma minuta muito mais radical. Então, pô, gente, calma aí. Então, o ministro da Justiça, a gente pode ter a discussão sobre minuta do golpe, beleza. Tem algumas incongruências, beleza. Agora, o ministro da Justiça do Bolsonaro tá dizendo que a minuta golpista que o Bolsonaro mostrava para os ministros era muito mais radical do que a minuta golpista que estava foi encontrada na casa do cara. Ou seja, gente, tá aí, ó, é só vocês verem, ele tá falando aqui, ó, sabe, o ministro da Justiça tá dizendo que teve, né, teve o caso, né, do general do Exército ou da Aeronáutica da Marinha, não vou lembrar agora, que disse que o Bolsonaro pediu sim, e que ele disse, ó, Bolsonaro... O Almir? Não sei se é o Garnier, foi o Garnier, que disse, que falou, que confirmou, que disse sim, eu falei pro presidente da República que se ele continuasse com esse plano, ia ter que dar voz de prisão pra ele naquele momento. Ah, sim, porque ele não queria mais fazer parte. Ele falou, cara, se você continuar com esse papo, eu vou ter que te dar voz de prisão. Não é o Alexandre de Moraes, não é a Dilma Rousseff que tá dizendo, é o general do Exército. Ele falou assim, me foi apresentado e eu disse que eu vou te prender. Se você vai continuar com isso, eu vou te prender. Ou seja, você fica vendo coisas dos depoimentos que são gente que fazia parte do governo Bolsonaro, né? Tinha gente tentando se safar, dizendo que não, cara, eu tava só tentando demover o Bolsonaro de fazer isso. Eu fiquei aquele tempo todo dizendo, Bolsonaro, não vamos fazer isso. O golpe aconteceu, é óbvio que o golpe não aconteceu, tá claro, e o Lula não foi morto, mas... O ponto é, a tentativa e a discussão e as reuniões, tudo isso teve. E tudo isso tem nome, é tentativa. E me fala uma né? coisa. Se eu ficar, por exemplo, óbvio que eu não tô falando que o Bolsonaro é um assassinado, do tipo. Agora, se ele ficar planejando o assassinato de alguém, se ele chegar a contatar as pessoas pra matar alguém, se ele bolar um plano pra matar alguém, ele não vai ser preso por matar alguém. Ele vai ser preso por tentativa de homicídio, né? É claro, sim, a questão. A pena é de acordo com isso. Só que ele fala, mas eu matei. Não, você não tá sendo preso por matar alguém. Ainda bem. Mas você está sendo preso porque nós descobrimos uma tentativa de você matar alguém aí, cara. E não pode fazer isso, né? Então, as pessoas tentam fazer essa enganação com o público, né? E, tipo, mas não teve golpe, um golpe que não teve. Sim, cara. Sim. Mas não pode planejar o que você está falando. Você não pode. O presidente da República não pode ficar por meses planejando um golpe de Estado e depois mudar de ideia e falar, não vou mais, né? Porque algumas pessoas pularam fora, né? As coisas foram andando errada, enfim. Qual que era... na sua visão, essa questão do golpe em si, digamos que fosse adiante. Tá bem aí? Tinha um plano, tem na internet tudo certinho, né? Porque eles pegaram os celulares das pessoas e tinham os planos, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Sim, mas eu digo assim, pro Brasil, de fato, o que aconteceria? Putz, Qual porque o intuito do golpe era o quê? Não deixar o Lula assumir. Sim. Não necessariamente uma ditadura militar, voltar e ficar, não pode mais ninguém ter eleição nem nada. A ideia, pelo que eu entendo, As ditaduras militares brasileiras também começam sempre com essa ideia. É isso então, essa é a minha pergunta pra você. É um golpe militar, onde quem tá tomando o poder é o exército. Não, é o Bolsonaro. Não, é o exército que está tomando o poder, né? A mando é isso, ele está tomando o poder para entregar para o Bolsonaro, seria supostamente isso, né? Tinha aquele papo de intervenção militar com o Bolsonaro no poder, ou seja... É que a população pedia, inclusive. Pedia, tinha gente que pedia. Tem gente pedindo um monte de coisa. Não é por isso que a gente tem que atender. Enfim. Ele tinha esse plano agora, o exército vai tomar o poder e depois vai devolver para os civis.
O Brasil vai fazer isso, vai fazer de novo esse papo? De novo? Não, vou tomar o poder dos comunistas e depois eu vou devolver para os civis. Eu já vi essa história em várias ditaduras brasileiras ao redor da América Latina. Geralmente não devolve. Geralmente eles tomam gosto pelo poder e governam. Eu não quero uma ditadura do exército brasileiro. Não é porque eu tenho várias críticas ao STF e tenho ao Lula e ao petismo e tenho, Claro, que logo você quer eu quero a isso. volta da ditadura militar. Não, eu quero uma democracia liberal bem feita.